Vamos lá. Romanos capítulo 5. Veja o que diz a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos, Pai, nesse momento a direção do Teu Espírito Santo, para nos fazer entender a Tua palavra. Que haja graça do Senhor, misericórdia do Senhor, sobre as nossas vidas. Nos dá entendimento, Pai, para sermos constrangidos pela Tua graça, para entendermos quem nós somos e entender o que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está tratando sobre dois Adãos. Primeiro Adão, que pecou, desobedeceu, e por esta razão a morte reina sobre os homens. E o segundo Adão, que veio, obedeceu, por esta razão veio a graça sobre o seu povo. O texto da nossa confissão trata sobre essa realidade da queda, do pecado original, o pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, então, entrou a morte, e todos, então, estão destituídos da presença de Deus, separados da presença de Deus, e vivem nessa condição de pecado. A nossa confissão, tratando sobre a queda do homem, do pecado e do castigo, fala sobre esse assunto, refletido aqui em Romanos capítulo 5. Atente bem: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, isto é, eles quem? Está tratando aqui dos nossos primeiros pais, né? Adão, Eva. Então, o delito deles foi imputado aos seus filhos. O que significa a palavra imputação? Significa creditar, colocar, entregar. Ou seja, o pecado dos nossos primeiros pais foram também creditados, colocados, imputados a nós. Nós também recebemos. Então, afirma a nossa confissão, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária, isto é, os filhos dos filhos,
os filhos dos filhos, ou seja, a partir deles, então, o pecado entrou, a morte entrou, o salário do pecado entrou, a condição de pecadores também, essa condição entrou por causa do pecado dos nossos primeiros pais. É o que diz justamente o texto que lemos. Atente aí para a sua Bíblia, mantenha sempre aberta em Romanos capítulo 5, veja o que diz o apóstolo Paulo, versículo 12, Romanos 5:12, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Só até aí, irmãos, atente para mim aqui. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e também a morte. Que homem é esse? Adão. É isso que diz a nossa confissão. Por causa do pecado dele, entrou então a morte no mundo, entrou o pecado no mundo. Já vimos, algumas semanas atrás, semana passada também, eu assisti a aula, que o pecado não é de Deus, o pecado não vem de Deus, Deus não é o autor do pecado, do mal moral. O pecado vem pela prática de Adão. Claro, nós sabemos que antes mesmo da história sendo revelada, Satanás já havia pecado na eternidade, no céu, por isso que ele foi expulso do céu. Ele e alguns anjos foram expulsos em rebelião contra Deus. Mas na história da humanidade, o pecado então acontece quando Adão e Eva se submetem às sugestas, às diretrizes de Satanás ali no Éden, como nós bem sabemos. Então eles pecam e transgridem a lei de Deus, a palavra de Deus, embora a lei não tenha sido ainda revelada, porque a lei só vai ser dada em Êxodo capítulo 20, mas a lei como revelação de Deus, a vontade de Deus. Deus já havia apresentado a sua vontade e eles estão desobedeceram, e por esta razão todos então estão debaixo desses juízos, a sua descendência, os seus filhos e filhos. É isso que diz a nossa confissão, que está fundamentada no texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Não apenas esse texto, se você tiver aí a confissão nas suas mãos, você vai ver vários textos que tratam sobre esse assunto, mas eu escolhi expor aqui em Romanos capítulo 5. O texto diz, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Vamos lá, quando Deus fala para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, qual é a consequência que Deus fala para eles se eles comerem? Certamente morrerás, certamente você vai morrer. A gente sabe da história, eles desobedecem. Por que eles desobedecem? O que é que está descrito em Gênesis? Porque há um diálogo deles com Satanás. Claro, a culpa é deles, não é de Satanás. Eles pecam e a culpa é deles, mas eles estão sendo guiados ali por Satanás, a serpente. O que é que a serpente diz? Vamos abrir o texto, para a gente não ser, apenas não parafrasear, mas abra em Gênesis capítulo 3. Deixa marcado em Romanos 5, tá? Para você voltar depois, mas abra aí em Gênesis capítulo 3. Versículo 1, acompanha a leitura, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja a sagacidade. O que é que a serpente aqui está fazendo nessa pergunta? Levantando dúvida, mas o que é que ele está falando antes da dúvida? Está distorcendo o quê? A palavra. A gente está aqui diante do primeiro falso profeta. A gente está diante aqui do primeiro falso pastor. A gente está diante aqui de alguém que está interpretando a palavra de Deus equivocadamente ou malignamente, pecaminosamente, que é não por ignorância, mas por maldade, para tentar então subverter a verdade revelada de Deus.
Então é o primeiro mau intérprete. É por isso que interpretação bíblica é um assunto muito importante. Não é? Um assunto muito importante. Lá no seminário presbiteriano a gente paga várias cadeiras que são relacionadas à interpretação. É um semestre estudando interpretação bíblica 1, conhecendo o gênero literário, as características de cada gênero bíblico, para interpretar de acordo com as características do gênero, respeitando a autoria, o contexto, literatura. Há a cadeira de hermenêutica 1 e hermenêutica 2. Hermenêutica 1 lida com a interpretação bíblica, considerando a literatura bíblica, os princípios e as ferramentas apresentadas de interpretação saudável, e hermenêutica 2 sobre a história da interpretação. Como ao longo da história a igreja interpretou a Bíblia, quais foram os seus erros e acertos para não cometer os erros e sempre acertar. Há a cadeira de hebraico, hebraico 1 e hebraico 2. E como é que a gente vai interpretar o texto no original, entendendo o texto no hebraico? Há a cadeira de hebraico, de grego 1 e grego 2, para entender o texto no original. Porque tem certas traduções que não são traduções, já são interpretações. É diferente. Essas traduções muito contextualizadas, linguagem de hoje, mensagem viva, rapaz, tem alguns textos que não é tradução não, é uma interpretação já. É uma interpretação. Temos que ter cuidado nisso aí. A nossa versão é uma versão boa, porque tenta primar pela tradução, não por interpretação, procurando ser fiel ao texto no hebraico e no grego. Há a cadeira que nós chamamos de exegese, que é interpretação, exegese de textos do hebraico. Aí você vai para narrativas, exegese da narrativa hebraica, da poesia hebraica, da profecia hebraica, e dá trabalho. É um exegese por semestre, dá trabalho. Exegese do texto grego, exegese de parábolas, de narrativas, tanto dos evangelhos ou de Atos, do gênero epistolar, da literatura apocalíptica. Então, são cadeiras que lidam com interpretação, por causa do valor que é a interpretação. O primeiro falso intérprete está aí em Gênesis capítulo 3, quando ele diz assim: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí veja o que diz a palavra, versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, ela interpreta correto, ela entendeu, não esquece. É por isso, irmãos, que a gente tem que estar firme na palavra, conhecendo a palavra, para não ser levado por falsas interpretações. Vão morrer, se comer, morrem. O que é que então o diabo diz no versículo 4? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerei. Ou seja, ele chega a uma outra conclusão, diferente da palavra de Deus. O que é que acontece? Eles são levados pela falsa doutrina, são levados pelo falso ensino, pecam contra Deus, comem do fruto e morrem. E morrem. Que morte acontece aqui? É onde eu quero chegar. Uma morte espiritual. Como é que se revela essa morte espiritual na narrativa de Gênesis 3? Acontece antes da expulsão. O que é que diz aí em Gênesis 3, versículo 7? Vamos ler juntos? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas e figueiras e fizeram cintas para si. Ou seja, a primeira coisa é a vergonha. Eles se envergonharam. Tiveram vergonha. A segunda coisa mexe com a cognição. A ignorância passa a entrar na humanidade com muita veemência. Porque veja o que diz o versículo 8. Leiamos juntos.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Como é que alguém acha que pode se esconder de Deus? O Senhor Deus, conforme está descrito. Inclusive a palavra Senhor está em caixa alta para descrever o nome de Deus, né? A tradução literal poderia ser Yahvé ou Jeová. Às vezes alguns tradutores preferem traduzir o Iode, dá uma palavrinha no hebraico, pelo som de J. Alguns preferem traduzir pelo som do I. É por isso que eles fazem essa tradução. Mas é o próprio nome de Deus revelado em Gênesis, em Êxodo 3, para Moisés, dizendo: o grande eu sou, o grande eu sou, o eu sou, aquele que é. Ou seja, como é que alguém pode tentar se esconder daquele que é, que sabe de tudo, que fez tudo, que conhece tudo? O Deus onisciente, onipotente, onipresente. Eles perderam o juízo, eles ficaram ignorantes, tentaram se esconder de um Deus que sabiam eles que não podiam, mas que agora achavam que podiam. Então Deus pergunta: Adão, onde estás? Aí Adão responde: coitados. É por isso que o pecado, ele entra e eles morrem. Como é que isso se dá? A morte espiritual, ela se dá pela vergonha, por causa da transgressão, pela ignorância. Eles não conseguem mais entender Deus, quem é Deus. A ignorância entra, e essa ignorância não se trata apenas de conceitos teóricos, mas de realidade, tá? Ou seja, eles são afastados da realidade por causa da ignorância. É por isso que nós não temos medo de ciência. A ciência não contradiz a fé, pelo contrário, a verdade científica, ela é uma evidência da realidade de Deus, da criação de Deus. É uma coisa maravilhosa isso. Então, eles são afastados da realidade por causa da ignorância, e a gente vai ver mais adiante que eles recebem uma sentença, que são consequências do pecado, tanto para a serpente, mas especificamente para a mulher e para o homem, e após eles são, conforme o Júnior disse, são expulsos daquele jardim, literalmente da presença de Deus, mortos espirituais. A morte física também entra, porque a partir daí as doenças entram, a tragédia entra, o pecado entra no mundo. Então, tudo que é ruim é por causa da queda dos nossos primeiros pais, do pecado dos nossos primeiros pais. Então, o sofrimento, a angústia, as doenças, a poluição, a degradação, não apenas aquilo que é espiritual, mas também material, tudo isso vem por causa da queda dos nossos primeiros pais. Antes não era assim. Eles morrem espiritualmente. O pecado então vai fazê-los morrer fisicamente. E essa morte, se não for redimida, se não for intervida, vai ser então eterna, que é descrita pelos apóstolos como a segunda morte, ou seja, a consolidação dessa morte. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, para você entender que consolidação de morte é essa. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quem puder, leia aí para a gente. A saber, a segunda morte. Ou seja, essa segunda morte
é o que podemos chamar de consumação plena da consequência do pecado, ou seja, a consumação da morte, que é a morte eterna, ou seja, o inferno. Então, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está falando dessa morte espiritual que desemboca, que vai ao inferno. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a revelação da justiça de Deus, aplicando a sua perfeita justiça ao pecador que pecou contra o Senhor. É a manifestação da ira de Deus. Deus está presente no inferno através do seu juízo, através da sua ira, a saber, a segunda morte. Agora voltemos para o texto de Romanos 5, Romanos 5, 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja o que diz mais adiante em Romanos 6, 23. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte. Só até aí. O salário do pecado é a morte. É isso que a nossa confissão de fé está dizendo. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a morte entrou. O salário da morte, do pecado entrou. A exceção seguinte também caminham no mesmo entendimento. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Veja a expressão: desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente o quê? Indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal. Gente, o que a Bíblia diz, a nossa confissão de fé apresenta esse conceito bíblico, é que por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem. Ou seja, você é completamente indisposto a fazer o bem. Romanos 3, 10. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Escola dominical é assim, irmãos. É estudar a Bíblia, então a gente tem que manejar bem as Escrituras. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos juntos, o versículo 11. Não há quem busque a Deus. A nossa confissão de fé diz isso: totalmente indispostos para fazer o bem. Ele associa isso à ignorância. Não há quem entenda, não há quem compreenda, e não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são também regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Eu vou explicar isso aqui. Perceba, a morte entrou. Não há quem faça o bem. Mas aí você diz assim para mim, pastor: não, pastor, eu faço o bem. Tem gente que faz o bem. Tem gente que faz coisas boas. Mas o apóstolo Paulo vai afirmar que até aquelas coisas que aparentemente são boas, mas que não provêm da verdadeira fé, é pecado. Então, não tem ninguém realmente que faça o bem. E tem muita gente morta em seus delitos e pecados. Tem muita gente nesse estado de pecado. Não, pastor, estou vivo. Eu respiro muito bem. Alguns podem dizer. Reverendo, eu vou 4, 5 vezes na academia, me exercito, como comidas saudáveis,
eu estou vivo, eu estou bem. Tem uns que nem vão, né? Aí. Tem alguns que dizem o seguinte: olha, eu compro, eu vendo, estou trabalhando, eu pago minhas contas, eu sustento minha família, eu estou vivo. No entanto, a realidade não é essa. A realidade mesmo é que estão mortos. Estão mortos. Como é que essa morte se evidencia? Como é que essa morte se evidencia? Abra sua Bíblia em Efésios. Você está em Romanos, vai adiantar algumas páginas, vai passar 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 2. Todos encontraram? Versículo 1 em diante diz assim: estando vós mortos, ele vos deu vida, né? O editor ele bota essa parte em cima, mas ele começa dizendo assim: ele vos deu vida. Aí ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado, a transgressão da lei, não fazer a vontade de Deus. Como isso se evidencia? Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A primeira evidência de um morto é que ele está andando segundo o curso do mundo. A palavra curso aqui, há um autor comentando o texto, que diz que simboliza, significa aquelas algemas, quando os soldados eram aprisionados e levados, algemados, acorrentados um atrás do outro para a prisão no império. Os soldados romanos, eles iam, invadiam o reino inimigo, prendiam esses soldados inimigos e eles algemavam, ficavam acorrentados um atrás do outro, com as mãos acorrentadas, os punhos acorrentados. Eles iam um atrás do outro, acorrentados, para a prisão, para serem subjugados. Essa palavra curso, ela aponta para essa realidade, ou seja, algemados ao mundo. Algemados ao mundo. Vão atrás um do outro, algemados ao mundo, aos padrões do mundo. O mundo diz o que é família. Eles estão algemados aos padrões de família mudando. O mundo diz que casal pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher. Eles acham que é isso mesmo, um casal pode ser isso. Eles vivem o curso do mundo. Eles acham que a relação sexual pode ser em qualquer momento e não apenas para o casamento. Vivem o curso do mundo. Os padrões mudando acerca de família, de relacionamento, de amizades, de política, daquilo que é belo, arte, cultura. Eles vivem o curso do mundo. Uma segunda evidência é que eles vivem também segundo o príncipe da potestade do ar, no versículo 2. Ou seja, segundo as diretrizes de Satanás. O termo príncipe da potestade do ar é um termo utilizado pelos apóstolos para descrever a antiga serpente. Ou seja, eles estão algemados não apenas ao mundo, mas às orientações de Satanás. Morto. É como a ideia é de um peixe morto que segue o quê? O fluxo do rio. Então os mortos espirituais seguem o fluxo do mundo, as diretrizes de Satanás. Talvez você diga: reverendo, eu estou vivo porque eu me exercito, me alimento bem, eu trabalho, pago as minhas dívidas, as minhas contas, eu me sinto vivo. Mas se você vive de acordo com o mundo, segundo os padrões mundanos, o curso desse mundo,
você está morto. Essa é uma evidência. É por isso que o cristão anda na contramão do pecado que é propagado pelo mundo. Se o mundo diz que criar família é uma coisa, lembre-se, a Bíblia diz outra. Se o mundo diz que educação de filhos é uma coisa, lembre-se, a Bíblia diz outra. Se o mundo diz que casamento é uma coisa, lembre-se, a Bíblia diz outra. Se o mundo diz que a relação entre marido e mulher deve ser uma, a Bíblia diz outra. Porque a Bíblia vai fazer um contraste com o mundo. E a Bíblia afirma que aqueles que andam segundo o curso deste mundo podem até estar dentro da igreja, mas se andam segundo o curso do mundo, estão mortos. Estão mortos. A evidência é andar segundo o curso do mundo, a segunda evidência é fazer a vontade de Satanás, e a terceira evidência está aqui descrito no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A terceira evidência é esta, é fazer a vontade da nossa própria carne, né? Fazer a vontade da nossa própria natureza. Eu vivo para mim mesmo. Você está morto em seus pecados, você está morto, longe de Deus. E se você não mudar de vida, a segunda morte vai chegar também, que é a consumação desse conceito de morte, que é a morte eterna. Então veja, eu estou vivo porque eu faço a minha vontade. Aí tem gente que diz, o crente não pode fazer nada. É diferente, irmãos. O cristão, ele pode fazer qualquer coisa, só que ele é liberto por Cristo para dizer não para o pecado, para dizer não para o mundo, dizer não para Satanás e dizer não para a sua própria vontade. O que não tem Cristo diz assim, eu vou fazer a minha vontade, e acha que isso é liberdade. Mas pede para ele obedecer a Deus, ele consegue. Pede para ele deixar a imoralidade, pede para ele deixar o pecado dele, pede para ele deixar aquilo que é bom, que traz prazer para ele, que não é do ponto de vista mudando, errado. Pede para ele deixar, se ele consegue. E eu nem estou falando de vícios, não. Estou falando de conceitos que para a palavra de Deus é errado e para o mundo não é. Ou seja, tem muita gente morta por aí, sem saber. Então a morte entra por causa desses conceitos de Adão, primeiramente, e é evidenciado a partir desses conceitos aqui apresentados. Mas o que é que acontece? Acontece o que está descrito no versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o versículo 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz o seguinte: nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e viver uma vida que de fato glorifique a Deus, nos representando para a vida. Volte aí para o texto agora de Romanos capítulo 5, para você entender o conceito. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, agora veja, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não somente o pecado de Adão, mas o nosso próprio pecado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa. Veja, versículo 15, parte B. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um muitos morreram, pela obra da graça de Cristo, muitos então recebem a salvação. Veja o que diz o texto, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Está dizendo que a graça é maior. Versículo 17. Se pela ofensa de um, isto é, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, isto é, Cristo, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É isso que a nossa confissão de fé, portanto, está dizendo aqui, ó. É que a gente foi regenerado e perdoado em Cristo. No entanto, isso não quer dizer que fomos libertos do corpo que é ainda pecaminoso, mas fomos libertos da morte e do pecado. A morte não reina mais sobre as nossas vidas, mas a salvação é a graça que reina sobre nós em Cristo Jesus. Ele parte aqui para a questão de obediência. Pela ofensa de um, reinou a morte, mas pela obediência de um, veio a vida, veio a graça. O que é que Deus exige de você para ser salvo? Antes da fé, tá? Antes da fé. Obediência. Perfeito. Obediência. Esse é o problema. Quem é obediente a Deus aqui? Quem é perfeitamente obediente a Deus aqui? Não há um justo. Esse é o problema. Mas vamos voltar para o nosso representante. Quem é o nosso representante? Antes de Cristo, quem é o nosso representante? Adão. Então, pela ofensa dele, o nosso representante, a gente o quê? Está morto. Não somente pelos nossos próprios pecados, mas porque o nosso representante falhou. Mas Deus então enviou o segundo representante, chamado de o segundo Adão, Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que por meio da sua obediência, por meio do seu ato de justiça, vem a graça. O ato de justiça de Cristo, a sua oferta como nosso representante agora, não é simplesmente a sua morte, mas a sua obediência à lei. Porque perceba o que diz o versículo de número 18. Veja: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Que ato de justiça é esse? Veja o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio do quê? Da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Então, Paulo aqui não está pensando apenas na morte, mas Paulo está pensando na obediência, que é a primeira exigência de Deus. O que foi que Deus disse para Adão? Seja o quê? Obediente. Ele não conseguiu. Nosso representante não conseguiu. Isto é, o juízo veio para nós. Mas então veio Jesus Cristo. Aí a antiga serpente, que tentou Adão no Éden, e que Adão falhou, essa antiga serpente foi tentar Jesus, o segundo Adão. Aonde? No deserto.
Não foi no jardim, não, foi no deserto. E foi uma tentação pesada. A serpente ofereceu o que para Jesus? Os reinos do mundo, anjos vindo até ele, ofereceu muita coisa. E no deserto, o nosso segundo Adão não caiu, não falhou, ele obedeceu. Ele obedeceu. Aí já começa, irmãos, a nossa salvação. A nossa salvação não começa na cruz, não. A nossa salvação começa com um representante nos representando em obediência a Deus. É aí que começa. Ele começa aí. Veja, claro que antes, aqui para deixar claro e não ter dúvidas, a vida dele já é um cumprimento da lei. Ele não pecou. Mas o fato dele obedecer a Deus, sendo tentado pela antiga serpente, é fazendo um contraponto com o primeiro Adão que desobedeceu. Ele obedeceu. Olha aí para o texto, versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que muitos se tornarão justos, irmãos? Mas por que se tornarão justos? O ponto é esse, não é todo mundo, mas por que se tornarão justos? Lembra da imputação? Lembra da imputação? Porque em Adão, os pecados de Adão, o salário do pecado de Adão foi imputado a nós, a condição de morte foi imputada a nós, acreditada a nós. Mas veio o segundo Adão, que é quem? Que é Jesus. Aí ele obedeceu completamente, ele cumpriu a lei, foi perfeito, morreu pelos nossos pecados. Mas aí, quando o pecador, ele entende a obra de Cristo e pelo Espírito Santo, compreende que Cristo veio por ele, e quando ele se arrepende dos seus pecados, reconhecendo que é pecador, que não é justo e nem merecedor, ele se arrepende e crê em Jesus pela fé, acredita em Jesus, não apenas que ele existe, mas acredita como seu, o quê? Representante, como seu Adão, como seu único Senhor e Salvador. A fé é o seguinte: eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu representante. O que acontece? Eu creio em Jesus pela fé, então a obediência de Jesus é imputada a mim. Isso é tremendo. A obediência de Jesus, a perfeição dele, é imputada a mim. Aí o Pai vai olhar para mim e não vai ver o primeiro Adão, ele vai ver o meu novo representante, o segundo Adão. Quando eu entendi isso, irmãos, minha cabeça veio assim, eu não sei o que aconteceu, sabe? Quando eu entendi isso, eu fui para o céu, eu virei se eu voava, eu voei mais ainda, né? O Buzz Lightyear, para a eternidade mesmo. Quem é do meu tempo, né, década de 90, assistiu Toy Story, né, sabe muito bem o que eu estou falando. Sim, é sim. Nunca pecou, se ele nasceu como homem, por que não foi também atribuído a ele o pecado de Adão? Aí eu vi um comentário assim falando que porque ele nasceu do Espírito Santo, ele não veio do homem, estava essa discussão ali presente. Então, como é que você justifica que o pecado de Adão não foi atribuído ao Senhor Jesus para ele não ter pecado algum? Simples. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, é o Deus encarnado.
Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é o Deus que virou homem. Ele é o Deus que virou homem-Deus, o Deus encarnado. Ele não é o Deus que virou homem e depois virou Deus. Não, ele é o Deus que se encarnou. O Deus encarnado. Amém. Porque ele é Deus. Que havia uma discussão muito grande, falando como que ele não... Porque ele é Deus. Não pecou. Ele é o Amém. Cordeiro de Deus. Amém. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Foi o plano de Deus fazer isso, enviar ele mesmo ir para resolver. Por isso que não é imputado a ele. Mesmo ele nascendo como homem, como, né? Mesmo ele nascendo como homem, por causa da natureza divina do Senhor. Amém. O tipo de nascimento não ter essa transmissão de pecado. Aponta para a sua divindade. O ponto vai apontar para a divindade de Deus, entendeu? Se o tipo de nascimento... Não, porque ele nasceu de uma mulher. Também tem essa falha aí, ele nasceu de uma mulher. A mulher não é pecadora, a Maria é pecadora. Não é? Se a gente for pensar nesse termo assim, tem falha porque o tipo de nascimento parcialmente teve a ação do Espírito Santo, mas teve parcialmente a ação da mulher humana. Então seria imputado um pecado parcial, mas é falha. O ponto é a divindade. Ele é Deus, irmãos. Ele é homem, mas ele é 100% Deus. Por isso que não é atribuído a ele nenhum tipo de pecado em relação a Adão. Entretanto, as consequências do pecado estavam ao seu redor, da dor, das circunstâncias difíceis, do sofrimento, né? Fome, sede, essas coisas, né? Mas de sua natureza ser pecaminosa, não, porque ele é 100% Deus perfeito, Deus encarnado. Veja, o texto diz: muitos se tornarão justos. Por quê? Porque recebem pela fé a justificação de Cristo. Amém? Esse é o ponto. A gente é declarado justo porque o Deus encarnado obedeceu. Ele é o nosso representante. Sua justiça foi imputada a nós. Perguntas, vamos lá.